Olá, o Senado agora está no ar. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou regras mais específicas para os chamados medicamentos órfãos, remédios utilizados para o tratamento de doenças raras. O projeto, que também será analisado pela Câmara dos Deputados, permite que pessoas importem o medicamento sem a necessidade de licença ou registro da autoridade sanitária. A comissão também aprovou o projeto que impede que os planos de saúde neguem atendimento aos pacientes com malformações congênitas. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Os planos de saúde querem, em função de um recém-nascido com má formação, quer dizer, o cidadão, a futura cidadã, não tem, nem nasceu ainda, já está sendo excluída de um plano de saúde em função de que eles consideram a má formação como uma doença que não pode ser acolhida em função de que a má formação traria despesas muito maiores para a cobertura dos planos de saúde. Eu acho isso um absurdo. E os planos de saúde, quando rejeitarem não só a má formação, com qualquer outro tipo de doença, eles vão ter que justificar isso por escrito. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto que garante a aposentados e pensionistas o bloqueio a qualquer tempo de descontos relacionados a empréstimos consignados, aqueles feitos diretamente em folha de pagamento. A medida visa evitar fraudes contra os beneficiários do INSS. A matéria será analisada ainda pela Comissão de Assuntos Econômicos. Atualmente, depois de aberta uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o presidente da República não tem prazo para indicar o substituto. Uma proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira, que segue para o plenário, estabelece prazo para a indicação do nome e a votação dele pelo Senado. A CCJ aprovou uma emenda à Constituição de autoria da senadora Marta Suplicy, que estabelece prazos para indicação, apreciação e nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aberta a vaga, o presidente da República terá 3 meses para escolher o novo ministro. O Senado deverá deliberar no máximo em 45 dias e, caso aprovada a indicação, o Executivo terá 15 dias para a nomeação. Se o Senado rejeitar, a presidência fará nova indicação no prazo de 2 meses. Foi aprovado também projeto que estabelece prazo de 24 horas para a polícia apresentar à Justiça qualquer pessoa presa em flagrante. É a chamada audiência de custódia. O objetivo é permitir ao juiz verificar se a prisão é legal e se os direitos humanos do preso foram respeitados. O projeto, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, vai ter um segundo turno de votação na Comissão de Constituição e Justiça. A importância da economia criativa para o desenvolvimento do país foi tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Os participantes alertaram para a falta de estrutura legal e financeira para o setor. Bumba Meu Boi, carnaval, teatro, artesanato e games eletrônicos. O que eles têm em comum? São negócios poderosos que movimentam bilhões de reais por ano no país. A economia criativa abrange mais de 243 mil empresas no Brasil, a maioria delas micro ou individual. Movimenta recursos da ordem de 110 bilhões de reais por ano, o que significa 2,7% do PIB. Gera mais de 810 mil empregos e paga os melhores salários do mercado, 3 vezes maiores do que os demais setores econômicos. Mas esses dados apresentados na Comissão de Desenvolvimento Regional ainda não representam toda a realidade do setor. Segundo os participantes da audiência pública, faltam estatísticas, estruturas de apoio e financiamento. Mesmo assim, já se sabe que a economia criativa tem potencial para ser o novo motor do desenvolvimento do país. A gente tem que fazer com que a economia da cultura ela seja a grande ferramenta para que o país saia do modelo de produção e exportação de commodities, pura e simplesmente, para ser um modelo econômico baseado nos valores da diversidade, nos valores da cultura, dos valores da criatividade, nos valores do conhecimento. Mas para que esse potencial se realize, é necessária a criação de novos marcos legais.
Os participantes pediram o apoio dos senadores e deram sugestões objetivas. Faz-se necessário novas formas de viabilizar o financiamento desses pequenos negócios. Essa é uma questão sobre a qual os senhores podem se debruçar e seguramente muito contribuir para esse aspecto. Nós precisamos criar logística para essa economia, nós temos que criar canais de produção, de criação, produção, distribuição, comercialização, exportação desses setores. São dinâmicas econômicas que estão amarradas. Nós precisamos de marcos legais. Os senadores reconheceram a falta de atenção dada pelos governos à economia criativa. Só pelos ministérios em que a economia criativa está mais vinculada, cultura e turismo, nós já estamos no fim do mundo. São os 2 ministérios com menor orçamento do país. Os 50 anos da TV Globo foram comemorados em sessão especial no plenário do Senado. Participaram da sessão o vice-presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, atores da emissora, ministros de Estado e parlamentares. Inaugurada em 26 de abril de 1965, no Rio de Janeiro, a TV Globo foi a primeira emissora do país a funcionar em rede nacional, a exibir a programação em cores e, mais recentemente, a utilizar o sinal digital. A Globo é, na verdade, a prova mais cabal da capacidade de realização dos brasileiros. Em um ramo de negócios complexo, sofisticado, a Rede Globo tornou-se uma das melhores televisões do mundo. É considerada uma das maiores produtoras de telenovelas e mídias de áudio e vídeo do planeta. Nos arquivos eletrônicos desta notável organização está a memória dos momentos mais fascinantes da história desse país. O traço que se destaca nas ações da TV Globo foram muitos, mas eu privilegiaria a busca pelo novo, pela inovação, pela antena em relação ao que a população quer discutir, quer ouvir, prioriza, e também pela preocupação em preservar a nossa cultura, não só regionalmente, mas criando programas onde nós temos o prazer de ver o brasileiro ali. A violência contra indígenas aumentou no ano passado. Um serviço de saúde deficiente e a demora na demarcação de terras estão entre as causas apontadas por especialistas. 2014 foi um ano violento para as comunidades indígenas, de acordo com o Conselho Indigenista Missionário e dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Foram 135 suicídios, 785 mortes de crianças de até 5 anos de idade e 138 assassinatos, 41 a mais que em 2013. 29% dos homicídios foram registrados no Mato Grosso do Sul. No relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil, que usa dados de 2014, o Conselho Indigenista Missionário atribui o aumento da violência também a fatores como a desassistência na área da saúde e a morosidade na demarcação de terras. O assunto foi debatido em audiência pública aqui, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Os participantes alertaram para casos no Supremo Tribunal Federal e propostas em análise no Congresso Nacional, que, segundo eles, violam o direito dos indígenas à terra, direito já garantido pela Constituição. Uma delas é a PEC 215 de 2000, que está na Câmara dos Deputados. Ela transfere do Poder Executivo para o Congresso Nacional a competência de demarcar terras indígenas e ainda possibilita que demarcações já existentes sejam revistas. Tem aí como pano de fundo tentativa da bancada ruralista ter o poder de decidir sobre a demarcação ou não de terras indígenas. Evidentemente, se isso passar, a tendência é de não acontecer qualquer outra demarcação de terra indígena no país. Todas as conquistas foram fruto de longo processo de organização e mobilização da sociedade brasileira. Estão agora ameaçados pela PEC 215, cuja aprovação desfigura a Constituição Federal e significa um duro golpe aos direitos humanos. Representantes dos Terena e dos Pataxó relataram casos de estupro, de escalpe
de aldeias invadidas e incendiadas, racismo, uso de força excessiva por parte da Força Nacional e do Exército e reclamaram de promessas nunca cumpridas. Já não é um pedido de socorro, já não é apenas levantar de mão, mas sim um desespero de lideranças de vários povos dentro deste país que está sendo atacado pelos seus direitos. Vamos trabalhar para que a gente possa avançar. Nós temos aqui um Estatuto do Índio, mais de 20 anos parado. Eu tenho intenção, todos os estatutos já passaram. O estatuto de tudo aqui no mundo já passou. O do Índio está há 20 anos. Viu, João? Então eu quero ser um braço de apoio. Eu queria aqui pedir, o deputado saiu, está parado ali na Câmara, mas nós vamos ali falar com o imperador, que agora a Câmara Federal tem um imperador, para ver se o imperador libera, né, se cai nas graças dele, também liberar. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Até a próxima.